Olá pessoal, sou o Sérgio Antônio Meneghetti e gostaria de falar um assunto muito interessante para vocês mais uma vez. Vocês sabem qual a diferença da cegueira e a visão? Parece uma pergunta tola, né? Mas ambos é possível aquele que a possui se locomover. O cego, tateando com a sua bengalinha, com um cachorro ou com a ajuda de alguém, consegue se locomover, consegue perceber o que está ao seu lado, consegue vivenciar. Já aquele que tem a visão, e quanto mais perfeita for essa, também consegue perceber o ambiente onde vive, se locomover. Só que ele leva uma grande vantagem, ele enxerga o horizonte, ele vê além daquilo que as possibilidades da cegueira permitem. Mas o que isso tem a ver? Hoje eu vou falar de razão e análise, intuição e síntese. Vocês têm acompanhado a grande evolução que está tendo o planeta, principalmente na área tecnológica, na TI. Vocês já ouviram falar daquele programa da IBM, o Watson? Ontem mesmo eu vi um caderno da Fiesp falando da quarta revolução industrial, ou seja, a presença cada vez maior, principalmente das impressoras 3D, de equipamentos que comunicam-se entre si e resolvem vários problemas. E aí você vai vendo o quanto que a mão de obra humana, principalmente mecânica, vai perdendo espaço. Isso não é maldade, isso é futuro, é evolução. E não tem jeito, não há retorno, não adianta espernear, assim como Uber, assim como Netflix, assim como outras tecnologias que vêm minimizando um monte de coisa. As pessoas podem falar, poxa, o Netflix, por exemplo, acabou com vários empregos. Por outro lado, também ele foi econômico, porque as pessoas não precisaram sair de carro, não precisaram produzir mais plástico e outras coisas que consumisse a natureza. Ficou mais prático e rápido. E assim é o futuro. Essa revolução industrial ela veio para ficar e vai aumentar ainda mais. Mas eu queria deixar claro somente uma coisa: razão e análise. Como pesquisador da intuição há 30 anos e como uma pessoa intuitiva, eu consegui diferenciar isso e os porquês. Razão e análise, elas atuam numa coisa chamada finito, relativo, matemático. Então, toda tecnologia, toda ocupação que houver a necessidade e for possível ser feita com a tecnologia racional, ou seja, A mais B vai dar C mais D. Todo esse processo racional, matemático, provavelmente vai ser possível ser feito utilizando máquinas, utilizando a famosa inteligência artificial. E não pense que fazendo cursos de inteligência emocional ou outras inteligências, você vai sobrepor isso. Não. Então, aquilo que você for fazer no seu campo profissional, acadêmico, pesquisa, tudo aquilo que for possível ser feito por máquina, por a união de A mais B dando C mais D, vai ser substituído mais cedo ou mais tarde. Então é um caminho sem volta. Este é o exemplo da cegueira. Caminhamos para uma miopia racional, se assim podemos dizer, pois aquele que está preso a isso tende a perder espaço. Por outro lado, a visão, aquela que vê os horizontes, é a intuição
e a síntese. E o que seria isso? É por onde vem a inovação, a criatividade. É onde você consegue ver e fazer as coisas de uma forma mais simples e compacta. Síntese quer dizer compacta. Então, esta é a grande revolução. Quem vai vencer no futuro é aquele que investir na sua intuição, na sua mente, na sua criatividade, inovação. Isso você não vai aprender com fórmulas, com matemática, porque isso é uma coisa inata do ser humano. Isso é resultado da evolução do ser humano, biológica, mental, né? E espiritual. E também nesse amálgama, a parte moral. Não tem escapatória. Então você que é jovem, ou você que está no meio do caminho, pense nisso que eu estou falando. Eu estou vendendo um produto falando sobre esse assunto. Eu já estou aposentado. Então o meu caminho, se for falar em empresa, em emprego, já se encerrou. Porém, aquilo que eu tenho de bom, que eu aprendi, a intuição, aquela que me ajudou, por exemplo, a aprovar projeto automotivo na Honda, projeto automotivo na Volkswagen e outras montadoras, utilizando a intuição, esta mesma intuição que eu dei atenção e que fez com que eu pudesse receber um e-mail de Barack Obama, é essa mesma intuição que salvou minha vida de um acidente que seria fatal, é essa mesma intuição que fez com que eu tomasse uma decisão certeira numa situação difícil, de difícil escolha, onde eu poderia colocar em jogo 2 imóveis que eu tinha. Essa intuição que ajuda no dia a dia, nas pequenas coisas, em pequenas ideias, em pequenas modificações, em pequenas saídas, é a visão que se expande. Procurem ler o relatório da Fiesp sobre a 4ª Revolução Industrial, onde os robôs, drones e outros equipamentos cada vez mais produzem com mais eficiência e substituindo a mão de obra humana. Como eu falei, para poder ajudar, e é o meu ganha-pão, não vou ser hipócrita, eu criei o curso Multiplicando a Genialidade, porque nada mais é, a intuição é isso, é ela que proporciona ao gênio as grandes ideias. E já pensou se cada empresa, cada indivíduo puder dar vazão a esse gênio interior, puder se conhecer e identificar o que é a intuição, como ela funciona, o que ela proporciona? Imagine numa empresa, se ela tem 1, 2 pessoas que são criativas, se ela consegue fazer mais 2, por exemplo, ela já aumenta, já dobra esse nível de pessoas, vamos dizer, geniais. É este o caminho. Por isso que eu fiz isto, esse trabalho intelectual, e eu coloquei ali coisas que eu experienciei. Eu não posso colocar apenas coisas dos outros, olha, fulano de tal, ciclano. Não, eu falo de experiência própria, vivida. Então pensa nisso. O meu produto está aí. Leia o que está abaixo desse vídeo. Pense. Por um custo bem pequeno, você pode adquirir algo precioso, que pode mudar a sua vida e ajudar a garantir o seu futuro como profissional, no mínimo desenvolver. Não é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Quem vai fazer vai ser você. A sua vontade, a sua disposição de ir além, de se enxergar melhor. O mundo fez com que olhássemos muito para fora, mas o grande poder de todo ser humano está aqui dentro.
E além disto, não é simplesmente ter uma intuição, é um novo modelo de aprender, gente. É o conhecimento de dentro para fora, diferente da fórmula racional, que é de fora para dentro. Fica aqui o meu convite a vocês. Se desenvolvam, se autodesenvolvam. Não serão os outros que vão fazer isso por você, vai ter que ser você. Então, se você quiser ficar inserido no seu ganha-pão do futuro, quiser se garantir, você vai ter que se enquadrar nisso, não tem outro jeito. Senão, vem uma máquina sofisticada e você será engolido por ela. O enriquecimento intelectual é muito importante, mas o intuitivo é vital. Boa sorte a todos, principalmente quem está começando a sua carreira profissional, a sua vida. Sejam felizes e que a paz esteja com vocês.